Capítulo 52. No caminho para o abismo. Pouco antes do início de nosso extrato, o texto menciona o rosto de Deus, que os humanos obrigaram a recuar, para longe da crescente torrente de crimes que, depois de devastar a terra, se lançam contra os céus. 16 de novembro de 1943. Jesus diz: as pessoas forçaram a face de Deus de volta. Eles se recusam a conhecê-lo. Eles não acreditam nisto. Eles substituíram isto com o que é a sua ruína. Eles estão nas mãos dos poderes ocultos rebeldes ao sinal de Deus. E são aqueles que eles servem, que acreditam, que obedecem. Vozes e mais vozes vêm de fontes enganosas e nenhuma delas diz a verdade ou um vislumbre da verdade. São risos de demônios que zombam das pessoas, risos que se transformam em palavras mentirosas para desviar cada vez mais as pessoas, e as pessoas os ouvem. Eles querem saber o futuro para saber o que fazer. O futuro está aqui, na minha palavra, para evitar este presente, que é pior do que um pesadelo e um castigo. Você deveria ter estudado esta palavra, deveria saber como lê-lo e agir de acordo com os seus ensinamentos morais, históricos e sobrenaturais, para tornar o futuro menos atroz. Você deve estudar mais uma vez esta palavra que ensina o bem e a verdade. Repito, deixe os mortos onde estão. Se forem abençoados, só podem dizer o que a palavra já está dizendo, porque os santos do Senhor falam a mesma língua que o Senhor. Se eles forem condenados, eles podem dizer a você apenas as palavras de seu pai, um mestre e rei da falsidade. Você pode acreditar que o enganador poderia ter um átomo de misericórdia e conceder-lhe uma luz, que seria a luz da salvação? Claro que não. Pelo contrário, perseguindo a sua meta, pensa ele por você. Miragens entre as quais se abre o abismo do abismo. E você está caindo de cabeça no abismo, pois não tem mais como guia a luz da manhã. Deus, seu Santo Pai. Cegos guiados pelos cegos. Seus espíritos corrompidos vagueiam de erro em erro, de ruína em ruína. Você se choca contra um e machuca um ao outro, repetidas vezes, com novas feridas e novos desastres. Vocês se odeiam pelo mal que fazem um ao outro, e pegam um punhado desse ódio, crescendo em seus corações, e jogam em Deus enquanto o consideram ser responsável pela sua maldade. E uma vez que o ódio não pode chegar ao céu, ele volta para você como fogo e chamas. Fome, mortes, devastação, desespero e escuridão. Não haverá trégua, até que você perceba, da maneira mais difícil, que a violência não adianta, que o sangue pesa sobre o estômago e não alimenta, que o ódio não cria, ele destrói, e não haverá trégua até que os seus corações se voltem para Deus. Eu sou aquele que pode dar-lhes a paz, e não usando suas armas assassinas, mas usando minha arma sagrada, a cruz, e quebrando suas armas assassinas com o meu amor. Não apresse o julgamento de Deus, indo longe demais no pecado. Não haja de forma que o intervalo entre o tempo e o anticristo, e o tempo e o Cristo, seja muito curto, pois se é verdade que os últimos dias serão abreviados por amor para os eleitos, também é verdade que você deve fazer uma pausa pacífica para ganhar novas forças para a última batalha satânica. Vou jogar a pedra de volta no covil de Lúcifer após a derrota da besta e seus escravos, mas ao aplaudir o mal, não dê ao diabo a força para se livrar deste bloqueio, não devoltando seus espíritos à carne e a Satanás. Volte-se eles em alavancas para abrir a prisão infernal e deixar sair o maldito para o último saque, antes que os corações das pessoas sejam rebatizados na palavra do Senhor. Capítulo 53. Mais sobre os precursores de Cristo em sua segunda vinda.
Nosso trecho é o fim de um ditado de Isaías, capítulo 10. Dirigindo-se a todas as classes sociais, no início, Jesus termina dirigindo-se a seus precursores, neste fim dos tempos, que inaugurarão a sua segunda vinda no fim do mundo. 17 de novembro de 1943, Jesus diz: Vocês estão se tornando instrumentos de Satanás. Mas eu, mais poderoso que Satanás, quando considero que é a hora de um novo dilúvio, tomo vocês e os uso uns contra os outros, nações contra nações e em pequena escala, parentes ou amigos contra parentes e amigos, para transformar pessoas em castigo de pessoas, punindo os pecados das pessoas por meio dos pecados de seus vizinhos. Você oprime? Eu permito que outros te oprimem. Você saqueia um país e eu permito que outros saqueiem o seu. Isaías expressa isso bem, a vara e o bordão da ira de Deus. Isso é o que vocês são uns para os outros quando vão longe demais. Portanto, aqueles que são favorecidos pelo desgaste e sorridentes pela vitória, fariam bem em não pensar em fazer os queridinhos de Deus desde a eternidade, muito menos pensar que são tão perfeitos que mereceriam de Deus todo o sucesso humano. Não. Se os vitoriosos abusarem de seu triunfo, eu os golpearei e os lançarei ao pó. Eu sou o Rei e o Senhor, e ninguém é maior do que eu. Eu sou o justo, e não consinto com a injustiça. Meus olhos veem todos na mesma luz. Todos vocês vêm da mesma origem. Seus deveres para com Deus, seu Criador, são os mesmos. E a preocupação dele por todos vocês é a mesma. O mais civilizado entre vocês é comigo como o menos civilizado. Observador que sou da veracidade de seus pensamentos e da inocência de seus sentimentos, muitas vezes olho com amor para o primitivo, prostrando-se diante e adorando a figura que para ele é Deus e pela qual se torna bom. E eu, com raiva, desvio os meus olhos do civilizado que se recusa a reconhecer o Deus conhecido por ele, com palavras blasfemas, negando pensamentos e maldições. Sempre que a hora da punição acaba, eu digo o meu basta, e eu reúno as multidões dispersas e feridas, e lhes dou a paz e pão. Pois eu sou o Pai, não se esqueça. E se você não estivesse bêbado de sangue ou intoxicado com o desejo de bebê-lo, eu sempre daria a você paz e pão. Quanto mais numerosos são os justos de Deus, em meio às multidões de lunáticos, mais rápido, mais abundantemente, e certamente dou pão e paz. Eles, os justos, porque o bem para prosperar, precisa sempre das lágrimas dos santos e dos holocaustos de redentores. Ó, felizes esses cristãos que você não conhece, que meu coração reúne como joias em uma caixa. Ó, felizes são esses anjos que, em meio ao coro das blasfêmias e indecências em que você parece, sabem cantar a glória, seja e santo, santo, santo ao seu Deus. Eles purificam esta terra do fedor de seus pecados. Eles vivem queimando como incensários e oferecem a Deus o fogo mais sagrado e do amor. Por meio deles, eu irei fazer novamente o milagre do perdão, o milagre de recolher os remanescentes do meu povo e fazê-los compreender que só em Deus há salvação. Os outros, aqueles que não querem ser meu povo, e lembrem que não meço pelo seu padrão. Os outros continuarão a seguir o padrão do seu rei. O mundo não deve morrer sem que o seu exército de Cristo seja reunido sob seu comando. Dispersos, aflitos, desanimados, semelhantes à areia soprada pelo vento nas margens do mar, vocês ouvirão o meu comando e virão a mim. Porque chegará um tempo em que eu serei rei desses pobres reinos, sem coroa, e seus súditos sem rei. Já vejo os espíritos daquela época assumindo o chamado e vindo, lutando contra os obstáculos espalhados por séculos de erro, vindo em direção à luz e à verdade.
Eu digo espíritos, porque somente aqueles que estão espiritualmente vivos serão capazes de reconhecer a voz que os chama. Ó, vocês que agora já estão espiritualmente vivos, vocês, precursores de Cristo em sua segunda vinda, vocês, opostos dos precursores do anticristo, que fazem em seu nome o trabalho preliminar para a desolação, preparem o caminho para mim com os seus holocaustos. Os precursores do filho de Satanás têm aparências de dignidade humana. Os precursores do Filho de Deus têm a mesma coroa de seu rei, e seu trono e cadeira são a cruz e a tristeza. Mas, como sempre, e especialmente na hora em que a tristeza teve que derrotar o pecado, é sempre a tristeza que salva, é sempre o sacrifício que redime. E agora o mundo, para ser redimido, não precisa ser coberto com espigas, tanto quanto com almas heróicas, vítimas da caridade. Capítulo 54. Ainda mais sobre os precursores de Cristo. Na próxima vez que Jesus deu um ditado à Valtorta, após o final do extrato anterior, ele começou falando aos seus precursores, em seguida passou a outro tópico, que não citamos. Sem transição, Deus Pai começou a falar, e ele retorna ao assunto inicial de seu filho. 18 de novembro de 1943, Jesus diz: Continuo a falar aos meus precursores, aqueles que com os seus holocaustos preparam os caminhos do Senhor e evangelizam sem qualquer forma, a não ser as suas vidas santas. Alegrai-vos, ó meus fiéis servos, que não contentes em salvar as vossas próprias almas, oferecem-vos pela luz para derrotar as trevas, e para que a salvação seja dada a muitos que por agora não estão ansiosos por ela. Quando chegar a minha hora, não reinarei sozinho, você estará comigo. Deste mundo em diante, você estará comigo durante o meu reinado de amor e de paz. Não te prometi que você estaria onde eu estou e que você teria um lugar no meu reino? Como os dignatários de um palácio real, seus espíritos serão a minha coroa na terra, servindo-me como ministros da luz. E eles herdarão aquela possessão da terra que prometi aos mansos e que se tornará possessão dos céus quando a terra não existir mais. Deus Pai diz: Você saberá como teria sido para a humanidade viver se não tivesse se rebaixado por sua união ilegal com Satanás. Vocês não serão enganados nesta hora, ó seguidores amorosos do amor feito carne. O que vocês agora ouvem ressoando dentro de vocês, as palavras do meu filho para seus entes queridos. Vocês ouvirão ressoando em todo o mundo. E vocês verão pessoas apressando-se por sede de verdadeiro conhecimento. Eu disse, gente, não os brutos com aparência humana, não os demônios com rostos humanos, não os perpétuos Judas que vendem meu filho e ferem com o seu tráfico o amor trino que é inseparavelmente um. Se agora é a hora em que as tropas de anjos, sob o comando de Deus, lutam contra as tropas de demônios que querem subjugar a terra, então será a hora em que as tropas de pessoas íntegras ararão a terra para prepará-la para a palavra governando apenas uma vez sobre a terra antes do desaparecimento do mundo. Onde quer que o mestre esteja, aí estão os discípulos e você estará, porque você amou o mestre mais do que a si mesmo. Você deve estar onde ele dá a última lição. E então com ele, como um exército de luz atrás da luz recendendo aos céus, você voltará para casa para orar para a vida da última hora e esperar pela hora do julgamento, na qual você ainda estará por meu filho, não mais salvador, mas juiz do mundo, porque o tempo da salvação terá terminado e o número dos eleitos será completado. Essa hora será um triunfo dentro do seu triunfo, meus filhos. E porque eu os amo, eu digo que vocês não devem ter nenhuma restrição na vontade ativa de ganhar a santidade.
Porque essa hora será tão grande para vocês que 1000 vidas imoladas, pois ela e os tesouros da terra abandonados por ela não seriam suficientes para igualar a glória daquela hora e a bem-aventurança da possessão eterna de Deus. Capítulo 55. Romper com a besta. A besta é o poder político a serviço do diabo. Em outro lugar, Jesus explicou que a Babilônia é o todo. 19 de novembro de 1943. Jesus diz: os seguidores se identificam com o seu Deus e os filhos com o seu pai. Portanto, não é incorreto dizer sobre os precursores de Satanás o que Isaías diz em seu capítulo 14, versículos 12 e 15. Aqueles que eu chamo de precursores do mal não queriam imitar seu mestre e pai em sua tentativa de se declarar deuses e oprimir as multidões? Eles não falaram sobre Deus com uma atitude condescendente, vergonhosa, como se fossem superdeuses? Não usurparam o direito de ordenar o que há de mais sagrado, o que até Deus respeita no ser humano? Ousaram dar ou tirar não só a permissão de viver, mas também a de pensar. Eu dei aos seres humanos o pensamento livre porque tudo o que Deus deu a vocês está livre de contrições de qualquer tipo. Teria sido mais livre, porque nem mesmo a carne teria impedido essa liberdade se a carne primeiro tivesse permanecido livre da escravidão do pecado. Agora o pensamento é infringido por esses superdeuses da lama e do horror. Eles não exigem obediência às sagradas leis do amor, como aqueles que eu amorosamente dei a vocês, sem forçá-los a mantê-los. Eles impõem obrigações severas que o escravizam, mais do que bois com pescoços esmagados por jugo e narinas feridas por anéis que os constrangem, que os impõem a todo o seu ser. E nenhum de seus 3 caracteres intrínsecos, físico, moral e espiritual, está isento dessa escravidão. Sim, até mesmo o espiritual. As lulas gigantes do mal governante escapam e se estendem até mesmo em direção aos seus espíritos. E como eles, a bel prazer, querem ou não querem que eles se voltem para Deus ou para a sua lei. Seu despeito como filhos de Satanás irrompe, mas mesmo quando eles não deixam cair as máscaras humanas que escondem suas cabeças de serpentes infernais e chegam ao ponto de grandes perseguições, eles usam truques astutos, eles destroem a estrutura da fé, eles introduzem estilos de vida que tendem a substituir a religião pelo paganismo e a emaranhar seus espíritos para estrangulá-los. E nem sempre tens força para te manteres fiel, porque tens espíritos que não se alimentam de amor do Evangelho. Te entregaste à escravidão humana, tu que consideras a obediência aos mandamentos de Deus indigna dos seres humanos, e para um homem ou vários homens se perdeu o mais belo presente de Deus, a livre vontade. Vocês poderiam ter sido nesta vida e além seres livres do reino de Deus Pai, de Deus seu Pai. Vocês foram fantoches movidos por um ou vários homens. Afaste-se, afaste-se, tanto quanto você puder, das leis da besta. Deixe a besta, seu destino já está selado. Quando o manchado de Deus cortar as partes da horrível besta, se torturam a terra e são os precursores da unidade do mal que devastará a terra. Cuide para que você esteja muito longe deles enquanto eles são lançados na fornalha abismal, como os membros podres desta manifestação de pavor. A Babilônia, que agora está surgindo e terá o seu clímax de domínio, será concedida um dia pela sagrada Jerusalém. Cuide para que naquele dia e no dia sem fim você não seja marcado com a marca dos poderosos da Babilônia, dos menores Lúciferes, das manifestações e consequências de Satanás. Cuidem para que sejam marcados com o sinal do sagrado, inconfundível e glorioso do Filho de Deus. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.